internautas da página da UEAP. É com grande satisfação que eu digo algumas palavras a respeito do livro ProUni, Acesso e Permanência na Educação Superior, em segunda edição, das autoras Daniele Dias da Costa e Norma Iracema de Barros Ferreira, quando estas colocam a sua segunda edição, agora em versão online, à disposição dos internautas da página da UEAP. Sirvo-me de alguns elementos do prefácio que preparei para a segunda edição para estas breves palavras. Em tempos de acelerada destruição de direitos de cidadania, como se verifica no país sob os princípios da racionalidade neoliberal, ultraliberal, é necessário saudar a publicação online deste pequeno grande livro que trata de um dos mais prestigiados programas ou políticas focais no Brasil nos últimos anos. Sobre a natureza e limites do ProUni, como política focal, já existem na praça diversas publicações, teses, livros, artigos, mas talvez nenhuma dessas publicações tenha levado sua análise tão a fundo e com tal grau de demonstração de suas hipóteses quanto esta investigação, hoje transformada em livro, já em sua segunda edição e agora no formato e-book. A sua leitura revela a seus leitores um programa, uma política focal no campo da educação superior que, em sua dimensão sociopolítica, necessitava ter sua imagem desmistificada por um método de abordagem que ultrapassasse as meras aparências do fenômeno e buscasse a sua verdadeira essência. Que revelasse ao leitor de que universo maior esta política focal e este programa fazem parte. Que fatores e determinações econômicos, políticos, jurídicos e culturais combinaram-se para produzi-lo nos termos em que foi aprovado e implantado. Quais as forças estatais, públicas e privado-mercantis entraram em negociação e confronto durante meses para que o programa fosse aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pela Presidência da República e então implantado na forma como foi. E ainda, como prova do acerto ou não das hipóteses de explicação para sua existência, que procurasse verificar e sopesar, na sua implantação prática e continuada, seus verdadeiros resultados. É importante neste livro poder verificar como o exame de um único programa nacional, o ProUni, se realizado de forma adequada, pode iluminar os conceitos de democratização e de massificação mercantil no caso da educação superior. O ProUni, garantindo acesso dos de baixo apenas a instituições privadas e privado-mercantis, e de menor qualidade que as estatais públicas, entre outras razões, tem criado, apesar disto, a grande ilusão de um sonho realizado. Entretanto, aqui se revela, neste livro, que os que mais se beneficiaram com este programa não foram os de baixo, foram os proprietários dessas instituições, com as mudanças impostas ao projeto original ao longo de sua tramitação no Congresso Nacional. Enfim, este livro, eu estou certo, contribuirá para que se entendam as dimensões essenciais do ProUni e também das demais políticas públicas no âmbito da educação. Ele contribuirá, espero, ao mesmo tempo, para se entender o funcionamento do Estado atual no país, em que os interesses privado-mercantis e financeiros exercem clara e decisiva predominância sobre os interesses coletivos e públicos. Enfim, desejo aos internautas, aos leitores deste livro, que façam uma leitura agradável,
que possibilite entender não só o ProUni, mas também fortalecer a nossa luta, a sua e nossa luta em defesa da educação pública, gratuita e democrática. Boa leitura a todos. Bem, estamos aqui reunidos, eu daqui, vocês aí, para que possamos conversar em torno do livro intitulado ProUni, Acesso e Permanência à Educação Superior, tendo como locus aqui o estado do Amapá, todavia inserido num contexto de políticas educacionais no nosso país. Eu me chamo Norma Iracema de Barros Ferreira e subscrevo o livro em consórcio com Daniele Dias da Costa, que foi minha orientanda no programa que então eu integrava na Universidade Federal do Amapá, que é o Programa de Desenvolvimento Regional. E o nosso concepto, né, que houve o resultado dessa pesquisa desenvolvida durante o mestrado pela Daniele, rendeu este livro, além dele também um capítulo de livro e uma publicação de um artigo científico numa revista A1, de acordo com a classificação Qualis da CAPES. Então, a Daniele é uma moça muito estudiosa, muito dedicada e que agora a mim me cabe dizer assim, foi me orientando. E veja, hoje, inclusive, ela já cursou o doutorado. Quem é a Daniele hoje? É uma Foucaultiana, lá pelo contexto da Universidade Federal do Pará, onde ela cursou o doutorado. Então, esse livro, ele configura um estímulo à pesquisa, um estímulo à valorização da escola pública e que eu aprendi muito, apesar de que desde o mestrado eu já me interessava pela valorização da escola pública como um celeiro da educação brasileira, aqui no nosso caso. Mas eu aprendi muito com a Daniele, afinal de contas, pelo menos 3 décadas nos separam. Então, na média, a gente ficou bem. Na Idade Média, estamos excelentes. E na segunda edição, tivemos o verdadeiro prestígio que nos conferiu o professor Valdemar Schissardi, inclusive por ter escrito o prefácio. Então, nós ficamos famosas pelo fato de que o professor Valdemar, ele não só fez o prefácio, como a revisão, foi muito cuidadoso e se tornou assim o nosso par, né? Nós estamos caminhando em passos bem semelhantes em prol da educação, da boa educação brasileira. Por último, eu gostaria de esclarecer assim, é uma valorização da escola pública, não é diretamente, não é contra o pluralismo educacional. A escola privada pode e deve ter o seu espaço na educação. Educação, sim, sem nenhuma dúvida. Pronto. Agora, o que não pode ocorrer e que nós nos insurgimos contra é de que o seu lucro ele possa advir de verbas públicas. A escola particular precisa subsistir por sua própria arrecadação.
E o ProUni, no caminho inverso disso, configura uma política de drenagem das verbas públicas para as instituições privadas. E isso nós estamos organizadas com outros autores que pensam da mesma forma, e muitas séries, coletâneas de publicações, elas têm saído nesse sentido, para que isso que era uma política de governo, afinal de contas, se transformou numa política de Estado. E estamos aí contestando isso, para que os nossos filhos, nossos netos, eles possam oportunamente viver dias diferenciados nesse sentido. Todos é fruto desse nosso engajamento em prol de reverter a situação que, ora, o livro nos apresenta. Por favor, recomendamos uma leitura atenta nesse sentido. Estejamos todos bem cientes de quanto a educação brasileira necessita desse tipo de engajamento. Obrigada. Olá, gente! É com muita alegria que hoje nós estamos nessa proposta de vídeo para contar um pouquinho quais foram os bastidores da pesquisa desse livro que nós vamos estar oferecendo agora para download gratuito para todos os interessados, que é o livro ProUni, Acesso e Permanência na Educação Superior, na sua segunda edição. Vou contar um pouquinho sobre a estrutura do livro, quais foram as nossas sessões que estão presentes na obra, né, e que foi aí produzida em parceria com a professora Norma Iracema e teve prefácio do professor Valdemar Schizardi. Então, dizer a vocês que esse livro, ele teve a sua produção aí ao longo da minha dissertação, né, de mestrado, e também teve as suas inclusões também de informações atualizadas para a nossa segunda edição de 2017. Então, uma das novidades é a primeira sessão, que eu falo sobre a relação entre o neoliberalismo e as políticas sociais. Não tem como falar da educação hoje e as nossas análises que a gente traz numa abordagem crítica, não tem como falar disso sem ligar as concepções de como, por exemplo, há as influências do mercado dentro do contexto educacional e das suas relações com as políticas públicas. Então é isso que eu faço alusão, contando um pouco de como isso nasce no Brasil e tem as suas repercussões nas políticas, principalmente educacionais, na educação superior, e falo como o ProUni se situa dentro dessa perspectiva, né, das políticas em que há o incentivo à racionalidade econômica, em detrimento também de aumentar-se, por exemplo, as políticas sociais também para determinados grupos sociais. Então, eu faço essa análise no primeiro momento, falo um pouquinho sobre como funcionam as políticas públicas, quais são os tipos de políticas focalizadas, as universalizantes. A gente fala sobre como os agentes públicos estão envolvidos por relações aos quais precisam atender interesses de diferentes grupos, por interesses sejam eles econômicos, sociais, políticos, e tudo isso faz parte do jogo político que a gente mostra como acontece dentro da formulação das políticas. No segundo momento do livro, eu trago propriamente o ProUni situado dentro da conjuntura política, econômica e social brasileira e falo como se formulou a legislação pertinente a esse programa. Conto esse histórico, faço as análises pertinentes a ele, primeiramente mostrando desde quando ele foi concebido como projeto de lei formulado pelo Executivo no então governo Lula, em que houve essa proposta do Executivo da criação do ProUni, o pontapé inicial nasceu disso, né, de uma das propostas do próprio plano de campanha que veio dentro da última eleição que Lula
iria disputar naquela época. E após, como projeto de lei, ele é enviado então ao Congresso Nacional, que se discute, se recebe emendas, e há um processo ali político, até mesmo de certos setores da sociedade, como das instituições privadas, que passam a dialogar com o Ministério da Educação, com o Congresso Nacional, na formulação da medida provisória, que é o segundo momento do ProUni. O seu terceiro momento é propriamente a lei, né, que cria o ProUni em 2005, e essa legislação foi inclusive objeto de discussão dentro do Judiciário brasileiro, do STF, na discussão sobre o tipo de discriminação que o ProUni estava estabelecendo na oferta de vagas, por exemplo, para jovens e alunos, estudantes, egressos do ensino médio, para a entrada nessas bolsas, né, que o ProUni até então oferece. A discussão foi pela inconstitucionalidade do ProUni, houve toda uma discussão a respeito disso, e o STF considerou constitucional, e de que alguns pontos relativos à matéria, a gente tem detalhes no livro que contam para vocês mais esses detalhes. Então eu mostro dentro da segunda sessão que existem grupos dentro de uma formulação de política pública que eles levam seus interesses, e dentro desse processo decisório, o campo de embate que vai ser dentro da consolidação da própria legislação pertinente ao programa, são feitas adaptações, alterações do projeto inicial, que inclusive a gente trata que ele foi totalmente desconfigurado dentro da nossa análise, foi desconfigurado em relação ao qual tinha sido a proposta inicial do Executivo. Então essa é uma observação importante que a gente faz a respeito da segunda sessão do livro ProUni. Bom, também coloco dentro da seção 2 do livro informações importantíssimas que foram coletadas partindo de documentos oficiais e também documentos aos quais foram mensurados o quanto a isenção fiscal do ProUni gerou para os cofres públicos e não foi arrecadado em função de ser uma isenção. Falo do custo aluno, que foi também analisado por um aspecto com dados que eu pego junto à Controladoria Geral da União, e também pelos números do ProUni dentro da educação superior, né, das matrículas, parto desse pressuposto. Faço também questão de apresentar quais foram os cursos em que nós tivemos acesso, que os bolsistas do ProUni foram inseridos no contexto nacional. Então, essas informações são exploradas dentro da nossa segunda sessão do livro ProUni Acesso e Permanência na Educação Superior. E que aí vocês vão ter muitas informações relevantes também para vocês verem a materialidade do programa em relação ao impacto que ele traz para o acesso, e quais são as condições desse acesso, e quais são as relações quanto à forma com que o aluno acessa ao programa, quais são esses cursos que eles passam a fazer aí uso partindo das bolsas existentes. Discutimos criticamente os fenômenos que estão inseridos nisso, em relação à inclusão dos excluídos, e eu faço uma discussão vasta sobre isso em relação à educação superior. Então, vale a pena ler a segunda sessão, porque ela traz essas informações, essas discussões, que vocês vão ter uma noção crítica sobre essa parte da temática. A terceira sessão eu faço as considerações a respeito também do programa, mas no contexto amapaense, e que aí traz os nossos dados locais de como é que o ProUni se comportou aqui no estado do Amapá desde o seu surgimento, quem foram as instituições que ofereceram as bolsas de estudo para os estudantes que disputavam aí as vagas pelo CIS-ProUni, que é o sistema que gere o ProUni em si, e os alunos se candidatavam a essas bolsas, quais foram os cursos ofertados, como esses alunos foram recebidos nas instituições, e isso a gente faz uma análise no período de 2010, 2011, das condições de acesso desses alunos e permanência nessas instituições, fazendo então uma pesquisa vasta em aspecto quanti e qualitativo. E esses dados qualitativos sobre as condições de permanência são explorados por mim nesse terceiro capítulo do livro. Então,
Finalizo com um panorama, colocando na balança o programa, quais são as suas vantagens, as suas desvantagens. Falo também sobre, se não houvesse o ProUni, que condições nós estaríamos em relação à educação superior. Então faço essas análises na parte final do livro, e que eu espero que agora vocês possam usufruir da melhor forma possível, fazer as suas leituras, ter uma noção crítica dessa política, que é uma política que permanece desde então, desde o governo Lula, passou por Dilma, por Temer, e hoje Bolsonaro também não tem nenhum sinal de que seja uma política alvo de algum ataque que seja retirada, como política pública dentro da educação superior, voltada para o acesso à educação superior. E então são elementos aos quais que eu espero que possam ajudar vocês na leitura. Vocês vão ter elementos aí bem importantes para vocês pensarem como se conjugam as forças na elaboração das políticas, e de como isso é condicionante e determina as condições com que uma política ela se estabelece na sua gestão, que justamente é a gestão para que a gente chegue aos beneficiados dessas políticas. Então, vamos pensar aí que é uma obra que vocês podem aproveitar da melhor forma possível. Se quiser começar pelo final, pelo meio, fique à vontade, mas o livro ele traz informações e conhecimento produzido aí por mim nesse processo e em parceria com a professora Norma, e que espero que possa ajudar todos vocês, todos os interessados na área. Ele também já foi publicado em periódico também, então fica aqui a minha satisfação de poder contribuir com essa temática dentro do nosso campo do conhecimento da educação. Muito obrigada.